A história conta que um horticultor de uma pequena propriedade, ele estava colhendo cenouras. E ele colheu uma belíssima, rara cenoura, uma cenoura num tamanho extremamente excepcional, uma cenoura lindíssima, belíssima. E ele, em toda a sua trajetória, ele já idoso, ele jamais havia colhido uma cenoura tão bonita, tão bela quanto aquela. E o que ele pensou quando colheu aquela cenoura? Eu vou levar ao rei, eu vou oferecer ao rei esse meu presente por ele ser um rei tão especial, um rei tão bom para com o seu povo. E a história então conta que ele foi até o rei e entregou a sua oferta ao rei, entregou a sua cenoura ao rei e disse: rei, esta é uma cenoura bela, rara, e eu gostaria de oferecer ela ao Senhor. O rei ficou extremamente emocionado, feliz com aquela atitude daquele já idoso horticultor e disse então a ele: olha, por conta da sua atitude eu quero lhe oferecer um pedaço de terra. Eu sei que você tem um sítio, eu sei que você tem um pequeno pedaço de terra e eu quero lhe dar mais um pedaço de terra. Então ao seu lado eu vou pedir para os oficiais irem lá e colocarem como propriedade sua. Eu quero lhe oferecer, eu quero lhe dar este presente. Um oficial do rei olhando aquilo e disse: meu Deus, o rei deu um pedaço de terra por conta de uma cenoura. E ele pensou sobre aquilo e falou: se eu pegar então um dos meus cavalos de raça pura, um dos meus cavalos mais belos que eu tenho e oferecer ao rei, o que será que então ele pode me dar? Esse homem vai me dar uma fazenda se eu lhe oferecer um cavalo caríssimo, belíssimo. E foi isso que ele fez. Alguns dias depois ele chegou diante do rei e disse: rei, eu quero lhe oferecer então, portanto, o meu cavalo mais belo que eu tenho, um cavalo de raça pura. Eu quero lhe oferecer este cavalo. O rei então observou aquilo e disse: obrigado. E a história conta que aquele oficial ficou alguns minutos em silêncio e disse: só isso, rei? E o rei disse: só isso, obrigado. Então ele ficou sem acreditar e disse: mas espera aí, para o horticultor que veio aqui até aqui, lhe deu uma cenoura, você foi e lhe deu um pedaço de terra, eu estou lhe dando algo caríssimo, você está me dando, falando apenas um obrigado? Não faz nenhum sentido, não é justo isso. Então aquele rei, olhando para ele, disse: o horticultor veio até mim e ofereceu a cenoura para mim, você está me dando esse cavalo para você. Irmãos queridos, muitas vezes nós nos relacionamos assim com Deus. Nós oferecemos a nossa vida a Deus, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode nos dar. O evangelho não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós somos salvos por Cristo, nós oferecemos o nosso melhor a Jesus, não por aquilo que Ele pode nos dar lá na frente, não por aquilo que o nosso coração quer naquele momento, mas simplesmente por aquilo que Ele é, simplesmente pela salvação que foi derramado pela nossa vida, o bem mais precioso que nós temos. Portanto, que nós possamos aprender com este horticultor que ofereceu o seu melhor ao rei. Que assim seja a nossa vida, que nós possamos oferecer o nosso melhor ao rei. E se o rei nos abençoar, se o rei nos der coisa ainda nesta terra, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós nos relacionamos por aquilo que Ele é e isso nos basta. Isso já traz plenitude de vida suficiente. Que Deus te abençoe.